No existencialismo de Sartre, nós estamos lançados no mundo, em uma época, em um país, dentro de uma classe, uma cultura, uma história que não escolhemos. E, além disso, herdamos condições, crises históricas, que ele chama de facticidade. O peso histórico, traumas sociais, eventos políticos e a estrutura simbólica, que é a cultura, então tudo isso é uma condição dada, não como uma obrigação a seguir, mas como um ponto do qual teremos que pensar sobre qualquer coisa. Por exemplo, eu posso pensar na ditadura de 1964 e tudo que a partir dela trouxe o Brasil até aqui. Isso é peso histórico, mas não é peso histórico se eu levantar um discurso citando a ditadura de 1964 como uma ameaça nos tempos de hoje, só porque uma direita ressurgiu com força no Brasil. Então, se o indivíduo tenta propagar aí uma ameaça, como se fosse repetir o quadro lá de 1964, sem haver de fato mesmo o processo, ele está de má fé. Provavelmente ele está fazendo o quê? Ele está fugindo dos problemas que ele precisa resolver realmente. Ele se refugia em uma narrativa histórica que não está acontecendo, e porque não é real, ele não precisa de fato resolver nada, mas pode se fazer de um herói. Sartre chama a atenção para isso, as narrativas que fomentam uma revolução contra nada e provocam uma alienação existencial dos indivíduos. Apesar de Sartre ser simpático ao marxismo, ele condenava o ideal marxista por entender que ele prega uma espécie de determinismo. A história se transforma em um processo mecânico dessa profecia sobre o proletariado e o capitalismo. Sartre acusava os marxistas da sua própria época de congelar o pensamento crítico das pessoas, em vez de focar para a situação humana e o seu cenário presente. Então, para Sartre, a filosofia marxista como profecia econômica é retrógrada intelectual, porque tenta substituir a realidade de cada época por conceitos rígidos. E a massa fica como? Com uma ideia estagnada na cabeça que não condiz, por vezes, nem mesmo com a conduta pessoal. Como, por exemplo, artistas aí riquíssimos falando em justiça social, e militante venerando herdeiro de banco como representante dos interesses de esquerda só porque trouxe o Oscar no Brasil. Então, essas desconexões aconteciam já na época de Sartre. E por isso ele teve uma fase que ele foi perseguido pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Por fim, o sujeito do existencialismo sartriano é um criador ativo da história e não deve sofrer sugestão para seguir cegamente essas ideias coletivas que são muito presas a um historicismo. O ser humano sempre tem a possibilidade de escolher, mesmo com todas as limitações do mundo real. Lógico que quanto mais complexa a condição que o sujeito nasce, mais responsabilidade e mais coragem ele precisa para encarar as consequências de inventar outros caminhos.